Meus irmãos, povo da fé, que Deus abençoe a todos. Eu estou na rodovia indo ministrar a palavra de Deus, mas peguei o celular aqui para gravar esse assunto, esse vídeo. Tá ficando escuro já, então se ficar escuro a imagem aí, tá anoitecendo, né? Se ficar escuro a imagem, vocês ouçam o que eu tenho para falar aqui. É assim, muito sério mesmo. Eu preciso falar disso, poderia deixar passar essa oportunidade, porque isso é um escândalo, sabe? Não tem outro nome não, é um completo absurdo que veio à tona nas últimas horas. E o brasileiro precisa, sabe, ouvir isso sem filtro, sem maquiagem, sem relativização. Segundo as próprias matérias publicadas pela imprensa, Jair Bolsonaro caiu dentro da cela da Polícia Federal, bateu a cabeça em um móvel e ninguém percebeu, gente. Ninguém viu. Ninguém ouviu, ninguém prestou socorro imediato. Um idoso, recém-operado, com histórico médico delicado, ficou caído, sabe, sem acompanhamento médico adequado. Que loucura! E o detalhe que torna tudo ainda mais revoltante: a queda só foi percebida no momento da visita da esposa, a Michele Bolsonaro. Não foi a equipe médica, não foi a segurança, sabe? Não foi o sistema de custódia. Foi na visita da esposa que perceberam que algo estava errado. Isso por si só já deveria causar uma indignação nacional. Porque o que estava acontecendo antes disso? Onde é que estavam os responsáveis? Quem é que estava monitorando a saúde, sabe, de um preso idoso recém-operado? Isso não é detalhe técnico não, isso é negligência grave, gente. Isso é falha estrutural, isso é descaso com a vida humana. Nós estamos falando de um ex-presidente da República, goste você dele ou não. Mas antes de qualquer cargo, nós estamos falando de um ser humano, de um idoso, de alguém que acabou de passar por cirurgia. A lei brasileira é clara: preso não perde dignidade, não perde direito à vida, não perde direito à saúde. E quando o Estado assume a custódia de alguém, ele assume também a responsabilidade integral pela sua integridade física. Agora, vamos falar do contraste revoltante que o Brasil inteiro conhece. Marcola, líder de facção criminosa, sentiu dor de dente. E o que aconteceu com ele? Helicóptero mobilizado, atendimento imediato, estrutura completa, prioridade máxima. Isso não é fake, isso está nos registros públicos, gente. Um criminoso condenado, chefe de organização criminosa, teve uma mobilização aérea por causa de um dente. Enquanto isso, o Bolsonaro cai, bate a cabeça e ninguém vê. Só descobre quando a Michele Bolsonaro chega para visita. Isso não é apenas incoerência, não. Isso é injustiça escancarada. Isso é um país onde o sistema escolhe quem merece cuidado e quem pode ser tratado com descaso. E um detalhe também que deixa a gente assim, sabe, bem triste com a situação, é que ele não foi ao hospital. O Capa Preta não liberou ele para ir ao hospital porque a PF disse que já avaliou a questão da queda e tudo mais e que ele tá bem, entende? Então assim, é um negócio assustador, porque a PF é polícia, a PF não é médico, a PF não é doutor, sabe? Cabeça não é joelho, cabeça não é braço. Uma pancada na cabeça em um idoso pode causar hemorragia interna, traumatismo craniano, sequelas irreversíveis ou até morte silenciosa, gente. Quem entende o mínimo de medicina sabe disso. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no poder da língua. Mas aqui nós precisamos dizer que a vida também está no poder da responsabilidade. Quando o Estado falha, vidas são colocadas em risco. E isso não pode ser tratado como algo normal. E eu vou além. Isso revela algo muito mais profundo. Revela um sistema que desumaniza adversários. Revela um ambiente onde o ódio político ultrapassa o limite da justiça e entra no campo da crueldade. A Bíblia é muito clara quando diz em Provérbios 24, 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, porque o juízo não nos pertence. O cuidado com a vida não é opcional, gente. Você pode discordar de Bolsonaro politicamente, não tem problema. Pode criticá-lo, pode até odiá-lo ideologicamente falando, mas ninguém tem o direito de negar cuidado médico a um idoso sob custódia do Estado.
Isso não é democracia, isso não é justiça, isso é barbárie institucional. E aqui entra a minha indignação como cidadão e como cristão, porque Jesus foi claro em Mateus 25, estive enfermo e me visitastes. Ele não perguntou se o doente era de direita ou de esquerda, não. Ele não perguntou se era popular ou impopular. Ele perguntou se houve cuidado, se houve compaixão. O que aconteceu dentro daquela cela é simbólico. Um homem cai, bate a cabeça, fica ali, invisível, ignorado, até que alguém de fora, a esposa, chega e percebe que algo está errado. Isso revela um sistema frio, automático, desprovido de humanidade. Hoje foi Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer cidadão comum, porque quando o Estado aprende que pode negligenciar um, ele aprende que pode negligenciar todos. E isso precisa ser denunciado com todas as letras. Não é sobre idolatria política, gente, é sobre vida humana, é sobre limites morais, é sobre um país que precisa decidir se ainda acredita em dignidade, em direitos básicos e em humanidade. Que fique claro, isso é revoltante e não podemos normalizar, não podemos aceitar. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, gente, que Deus traga justiça e que nunca nos falte coragem para dizer, isso está errado. Peço a você, nesse momento, que levante um clamor pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Clame, levante um clamor a Deus pela vida dele, peça para Deus guardá-lo, dar vida e saúde para ele. Esse é o dever de todos nós cristãos. E agora eu tenho um apelo forte para fazer. Nós estamos com uma missão emergencial. Melhor, vou colocar um VT aqui que eu gravei e você vai entender direitinho qual é a missão mais que emergencial que nós temos para fazer agora. Chegou até nós. E se chegou até nós, foi Deus quem colocou nas nossas mãos e não podemos negligenciar isso. Vamos para cima, vamos fazer diferente da PF. Vamos fazer diferente do Capa Preta? Vamos nos preocupar com o nosso semelhante? Dá uma olhada nisso aqui. A situação que chegou até nós hoje exige urgência, compaixão e a ação imediata do corpo de Cristo. Nós estamos aqui hoje, no dia 6 de janeiro de 2026, diante de uma realidade que não pode mais esperar. Estamos com o irmão Adelino, um jovem que até poucos meses atrás enxergava, trabalhava, caminhava, cuidava da sua mãe e sustentava a sua casa com aquilo que tinha nas mãos. Era ele quem comprava o alimento, era ele quem ajudava no dia a dia, era ele quem segurava a família de pé. Mas em apenas 6 meses, ele perdeu a visão. Uma doença silenciosa, a catarata, foi tirando aos poucos aquilo que ele tinha de mais básico, a capacidade de enxergar. Hoje ele não vê mais, hoje ele não consegue mais trabalhar, hoje ele não consegue mais cuidar da própria mãe, que depende totalmente dele para sobreviver. E agora, essa casa que vocês estão vendo está sem alimento, sem colchão, sem o mínimo necessário para viver com dignidade. A Bíblia diz em Provérbios 29 e versículo 18 que onde não há visão o povo perece. E aqui essa palavra ganha um peso ainda maior, porque quando alguém perde a visão física, toda a família começa a perecer junto. Não é só o Adelino que está sofrendo, é a mãe, é a casa, é a sobrevivência diária que está em risco. Mas nós não estamos aqui apenas para mostrar dor, não. Nós estamos aqui porque Deus abriu uma porta. Ontem chegou até nós uma informação que reacendeu a esperança. Em um país próximo ali de Moçambique, chamado Malawi, existem especialistas que tratam exatamente esse tipo de problema. Clínicas privadas com médicos capacitados que trabalham apenas com doenças da visão. E os médicos dizem que pelo fato do Adelino ter perdido a visão há apenas 6 meses, há uma grande chance, uma chance real, concreta, dele voltar a enxergar se o tratamento for feito com urgência. E quando eu digo urgência, é urgência mesmo, porque quanto mais o tempo passa, menores são as chances. A Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto te vier à mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. E esse é o tempo de agir. Não amanhã, não quando der, é agora, gente. E tem mais, irmãos. Se o tratamento do Adelino for bem sucedido, isso pode abrir um segundo caminho de milagre. Nós temos um menino Santos, vocês conhecem, que perdeu a visão desde a nascença. Até hoje tentamos o tratamento no Brasil, mas estamos esbarrando em burocracia, visto, documentos, portas fechadas. Mas se os médicos de Malawi avaliarem o caso do Adelino e disserem que há possibilidade também para o menino Santos, nós teremos uma alternativa dentro da própria África. 2 milagres podem nascer de uma única obediência. Você percebe o peso disso? Deus pode usar a vida de um jovem para abrir caminho de esperança para outra criança. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 10, que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Às vezes o milagre de um é a chave para o milagre de outro. Mas para isso, nós precisamos agir agora. Precisamos levantar recursos para a viagem até Malawi. Precisamos pagar o tratamento, porque é uma clínica privada, particular. Precisamos garantir a alimentação imediata para essa casa, porque hoje eles não têm o que comer. Precisamos comprar colchão, o básico para que essa mãe e esse filho possam dormir com dignidade. Porque quem sustentava tudo ali era o Adelino, e hoje ele já não consegue mais. Jesus disse em Mateus 25, tive fome e você me deu de comer, tive sede e me destes de beber. E ele conclui dizendo, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Isso aqui não é apenas uma causa social, isso é um altar, isso é uma oportunidade de servir o próprio Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 2, que levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Hoje a carga é pesada demais para eles carregarem sozinhos. Mas quando o corpo de Cristo se une, o peso se torna leve. Quando cada um faz um pouco, o milagre acontece. E eu quero falar com você que faz parte do Ministério Povo da Fé. Esse irmão é nosso. Essa mãe é nossa. Nós não podemos fechar os olhos quando Deus está nos dando a chance de devolver a visão a alguém. Salmo 146 diz que o Senhor abre os olhos aos cegos, mas muitas vezes Ele faz isso usando as mãos da igreja. Talvez você esteja pensando, mas eu posso ajudar com pouco. Jesus disse que a oferta da viúva, 2 pequenas moedas, foi maior do que todas as outras, porque ela deu com o coração. Não é o valor, é a obediência, é a compaixão, é o amor em ação. Nós precisamos correr, precisamos agir rápido, precisamos garantir que o Adelino chegue a Malawi o quanto antes. Precisamos alimentar essa casa hoje, amanhã pode ser tarde. A Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia, hoje é o tempo, hoje Deus está falando com você. Se você pode ajudar financeiramente, ajude. Se você pode compartilhar, compartilhe. Se você pode orar, então ore. Mas não fique indiferente, porque o amor verdadeiro não fica parado diante da dor. Que Deus recompense cada semente, que Deus honre cada gesto e que o Senhor transforme essa urgência em testemunho e que em breve possamos voltar aqui, não para pedir ajuda para o Adelino, mas para testemunhar que o Adelino voltou a enxergar, que a casa voltou a ter alimento e que a esperança venceu a dor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que Ele te faça próspero, abra portas maiores e melhores, para que juntos nós possamos continuar fazendo missões. Pastor, e como é que eu faço para me contribuir? Aqui abaixo tem a chave Pix do WhatsApp e também do CNPJ, que é uma conta Nubank, conta jurídica do Ministério Povo da Fé, tá bom? Tem também uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta que está em meu nome, Giovanni Dias Pereira, e uma conta do Banco Bradesco também em nome do Ministério, ou a razão social sou eu, vai aparecer meu nome lá, tá? Giovanni Dias Pereira. Contribua também através do QR Code, que vai ficar aqui acima para você fazer a sua semente. Nos ajude
nessa missão urgente, emergencial. Eu conto com a sua ajuda e nós vamos juntos fazer acontecer na vida do Adelino. Se você ficou até esse ponto do vídeo, escreva todos pelo Adelino. Todos juntos pelo Adelino, tá? Comenta aqui que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo, em nome de Jesus. Ó, beijo no coração, amo vocês. E nos dias 12, 13 e 14 agora de janeiro, dias 12, 13 e 14, nós estaremos no nosso primeiro jejum do ano, o jejum aí do mês de janeiro, jejum poderoso, propósito individual, jejum coletivo, propósito individual, e eu vou estar passando aí no decorrer da semana as direções relacionadas ao nosso jejum desse mês de janeiro, tá bom? Deixa o like, obrigado a todos que ficaram até aqui, que Deus abençoe vocês, se inscreve no canal Povo da Fé Oficial, TikTok, Kawaii, Povo da Fé Oficial, Instagram, Povo da Fé e PR Giovanni Dias. Espero vocês nessas redes também, tá bom? Valeu, gente, fiquem com Deus, vamos pra cima e tamo junto na fé, todos pelo Adelino. Valeu, ô glória! Graça e paz, Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni e todos os irmãos do Brasil. Nós estamos aqui com o irmão Adelino, hoje dia 5 de janeiro do ano 2026. O irmão Adelino perdeu a visão em apenas 6 meses. Ele enxergava e era ele que ajudava a sua mãe, que aqui está conosco, a mãe aqui do jovem Adelino, que na verdade aqui eles estão morando nessas condições que os irmãos estão vendo, e a mãe aqui somente dependia aqui do seu filho para sobreviver, comprar alimentos e cuidar aqui da casa. Era o irmão Adelino que ajudava, mas infelizmente em 6 meses ele perdeu aqui a visão, está tendo catarata, e nós temos uma informação, Pastor Giovanni, de que no Malawi, um país próximo daqui, existem especialistas que tratam esse problema de visão e em pouco tempo. E para o irmão Adelino tem muita possibilidade de voltar a enxergar, porque apenas em 6 meses que ele está tendo esse problema. Então queríamos correr com muita urgência para que ele seja feito o tratamento, porque se ocorrer bem a cirurgia do irmão Adelino, nós talvez teremos também esperança do menino santo ter um lugar para ser tratado. Porém, para isso, temos que ver aqui os resultados do irmão Adelino, para depois perguntarmos também aos especialistas deste país de Malawi, dentro da África, para ver se a situação do menino santo, que é a perda de visão desde a nascença, se também poderá ter solução. Então nós teremos 2 caminhos: ou o menino santo será tratado no Brasil, que está sendo difícil por conta do visto, ou não, ele pode ser tratado dentro da África, nesse país chamado Malawi, caso o irmão Adelino tenha bons resultados. Então, se os médicos disserem aqui alguma coisa a respeito do tratamento também do menino santo, eu estarei informando aos irmãos do Ministério Povo da Fé para participarem conosco e conseguirmos ajudar os dois, tanto como o jovem Adelino, tanto como o Santos. Eles terão aqui um tratamento. Porém, para isso eu vou pedir aqui muita ajuda dos irmãos para fazermos aqui a passagem e irmos para Malawi, e chegando lá nós fazer o tratamento, que também se paga, porque é uma clínica privada que tem muitos especialistas lá que trabalham apenas nessa área, e acabamos aqui tendo essa informação desde ontem, e na verdade temos uma esperança do irmão Adelino voltar a enxergar, e isso será um resultado para que o menino santo também possa ter aqui um tratamento. E eles estão aqui sem alimento, estão aqui sem condições, sem colchão, e nós queremos aqui na verdade comprar alimento para que possam eles ter o que se alimentar, porque quem ajudava a casa era o irmão Adelino, mas por causa desta doença eles não têm como mais a quem recorrer. E eu estou fazendo este vídeo pedindo aos irmãos do Povo da Fé, se puder nos ajudar financeiramente, nos ajude, e que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Ok. Agora, mamã, pida kwanisefe por enquanto ndi pepe, ife tinatentar imbo onambo manera nango tingakwanisa mapassagem